A aula de hoje, vou complementar aquela aula que eu falei anteriormente sobre o sistema linfático, tá? Vou estar falando um pouquinho sobre o sistema imunológico, é o básico, tá? Para aprender a fundo mesmo sobre o sistema imunológico, eu recomendo que vocês estudem um pouco mais, pesquisem um pouco mais sobre o sistema imunológico, sobre os tipos de imunidade que tem. Então, falar um pouquinho hoje sobre o sistema imunológico e as implicações desse sistema aí para a manutenção da nossa saúde. Esse sistema imunológico é muito importante porque ele vai ajudar o nosso corpo a manter aí estável, né, manter a saúde, né, que a saúde é a ausência de algum tipo de doença, tá? Então, esse sistema imunológico é importantíssimo porque ele vai estar combatendo, principalmente, agentes invasores do nosso, agentes biológicos ou até mesmo químicos, né, estranhos ao nosso organismo. Lembrando, então, falar um pouquinho que a defesa do nosso corpo, ela pode ser feita por várias partes do nosso corpo, tá? E essa defesa geralmente vai combater agentes externos, como os micro-organismos e parasitas. Quais são aí as barreiras de defesa, os agentes de defesa do nosso corpo? Quem são encarregados por fazer essa defesa? O principal órgão de defesa do nosso corpo, vamos dizer assim, né, é a pele. A pele que é um envoltório, né, como se fosse uma capa que separa o meio interno do nosso organismo do meio externo. Então, essa pele é a primeira barreira, né, externa do nosso corpo que vai proteger contra esses agentes invasores. Depois eu vou ter também nas nossas narinas, né, os pelos das nossas narinas, aqueles cabelinhos, aqueles pelinhos, eles têm uma função que é filtrar o ar, e também eu tenho o muco. O muco é aquela substância pegajosa que tem todo dentro do das nossas narinas, né, as nossas vias aéreas, que serve para quê? Para fixar, para grudar poeira, grãos de pólen, e aí os pelos vão trazendo para fora, né, das nossas vias respiratórias para fora, e vai formando aquela sujeirinha no nariz, que de vez em quando a gente vai lá e limpa, né? É normal. E temos também, como agente de defesa, a lágrima. Não sei se vocês já perceberam, se cair terra, cair alguma coisa no olho, a primeira coisa que acontece, além de arder, é lógico, começa a sair muita lágrima, que também vai servir para limpar, né, uma limpeza automática que faz ali do próprio organismo. E nós vamos ter também lá no nosso estômago o ácido clorídrico do suco gástrico, que vai combater, que vai destruir potenciais agentes invasores que estejam na nossa comida. Quando a gente se alimenta, se tiver algum fungo, alguma bactéria que não faz muito bem, esse ácido clorídrico, na sua grande maioria das vezes, consegue matar esses micro-organismos. Quando não consegue, aí vai dar aquela famosa diarreia, né, nas pessoas, aí pode acontecer, ou até mesmo algo mais grave. Então, essas são as principais componentes, né, partes que fazem a defesa do nosso corpo. E aí nós vamos ter depois também, né, o nosso sistema imunológico. Então, quando algum desses sistemas aqui falham, o que acontece, né? E se esses micro-organismos ultrapassarem essas barreiras e penetrarem no nosso corpo, o que vai acontecer? É aí, nesse caso, quando isso acontece, quando a pele não consegue resolver, os pelos no nariz, o muco não resolve, o ácido clorídrico não consegue destruir esses agentes invasores, vai entrar em ação, então, o nosso sistema imunitário, ou também conhecido de sistema imune, tá? Esse sistema imune vai ser formado aí pela associação de vários órgãos, tá? Que vão trabalhar com a produção de leucócitos, que são os famosos glóbulos brancos, que vão ser células que vão produzir anticorpos e se alimentar de agentes invasores, de fungos e de bactérias, tá? Então, esse sistema imunológico é formado por várias partes, né? Pelas células sanguíneas, né? Que é o caso os leucócitos, que são os famosos glóbulos brancos, que são as células sanguíneas que são dotadas de núcleo,
Então, lembrando ó, da aula sobre sangue, as hemácias não têm sangue, não tem sangue. As hemácias não têm núcleo. Já os glóbulos brancos ou leucócitos, elas vão ter núcleo, sim, tá? Porém, são células sanguíneas, tá? E vão apresentar tamanhos variados e funções variadas. A maior parte dessas células vai ser produzida na nossa medula óssea vermelha, nos nossos ossos longos, tá, do corpo. Porém, uma pequena parte dessas células de defesa do corpo vai ser produzido em outros órgãos, como o baço, como as tonsilas palatinas, que vão estar, são glândulas aqui, né, chamadas de amígdalas, né, que fica nessa parte do pescoço e, de vez em quando, muitas pessoas ficam com elas inflamadas, tá? Então, esses órgãos aqui fazem parte, então, do nosso sistema de defesa do nosso corpo. O baço, né, as tonsilas, as amígdalas e o próprio sangue vai fazer parte. Aqui mostrando alguns tipos de células sanguíneas, né, de leucócitos que são diferenciados. Nós vamos ter vários tipos de células, cada uma delas vai ter uma diferenciação de formato, de número de núcleos, porém, todas elas vão ter a finalidade de combater micro-organismos dentro do nosso corpo, tá? Elas vão produzir substâncias e também se alimentar de agentes invasores. Então, esses glóbulos brancos, eles defendem aí o nosso organismo de duas maneiras. A primeira maneira é comendo o agente invasor. Como que esses glóbulos são células, então nós não falamos que ela come, né, nós usamos o latim, o fago é fagin, significa comer, citose, célula, o ato da célula comer, se alimentar de um outro tipo de partícula, tá? Quando essa partícula é uma partícula sólida, nós falamos que a célula está comendo, então seria a fagocitose. Agora, se for, por exemplo, um líquido, e ela estiver englobando esse líquido, aí vem de beber, que é pinocitose, tá? Mas isso aí não vem ao caso agora. Então, vamos ficar com a fagocitose. Então, tem uma partícula estranha que, por exemplo, pode ser uma bactéria, né? O organismo viu que aquilo não faz parte do nosso corpo, e aí vai entrar em ação os nossos glóbulos brancos, e vão fazer a fagocitose, vão vir criar os pseudópodes, que são prolongamentos, né, da membrana e do citoplasma. Esses pseudópodes envolvem aqui essa partícula, né, englobam ela e formam uma espécie de um vacúolo, uma sacolinha ali cheia de, onde vai ser lançado, né, vamos dizer assim, substâncias digestivas, enzimas digestivas, que vão quebrar, destruir esse agente invasor, essa bactéria, né, vamos falar que seja, no caso, uma bactéria, vai destruir, e ela vai aproveitar, inclusive, muitas vezes, quando é uma bactéria apenas, ainda, né, usa ela para manter a sua energia ali, como comida mesmo. Então, a fagocitose, né, as células de defesa englobam os micro-organismos e os destroem por meio de enzimas digestivas contidas nos lisossomos, que vão ser pequenos vacúolos que vão lançar dentro desse vacúolo digestivo as enzimas, tá? Então, nesse primeiro caso, é a fagocitose. E também ocorre do segundo modo, que é através da produção de anticorpos. O que são anticorpos? Vão ser proteínas especiais, né, que vão interagir, reagir com substâncias estranhas, substâncias tóxicas ao nosso organismo, e vão desativar essas substâncias tóxicas. Essas substâncias podem ser inoculadas através da peçonha, né, por exemplo, da mordida de uma aranha ou de uma cobra, né, essas substâncias vão fazer mal para o meu organismo, e aí eu posso ter os anticorpos, né, através do soro, que vai ser aplicado, que vai desativar, que vai combater esse veneno que nós falamos, essa toxina, desativando ela, evitando, assim, que ela faça mal para o nosso organismo. Outras vezes eu tenho dentro do meu organismo um outro ser vivo, uma bactéria ou um parasita que produz algum tipo de substância que
causa algum problema para o meu organismo. E aí entra também a questão dos anticorpos que vão agir, né? Os anticorpos vão agir combatendo essas substâncias produzidas pelas bactérias. E aquelas células de defesa, os linfócitos, vão combater essas células produtoras dessas toxinas, tá? Presentes aí, pode estar presente no alimento, por exemplo. Então, os anticorpos vão ser o que nós chamamos de proteínas, proteínas que vão inibir a entrada, ou vão, né, desativar, né, em algum sítio da proteína que faz mal para o nosso organismo. A gente usa, geralmente, esses anticorpos quando o meu organismo não produz ele, eu tomo o soro. O soro já contém esses anticorpos prontos, tá? Nós estamos passando por uma pandemia. Tem um trabalho, tem estudos já, inclusive no Brasil, onde os médicos, o pessoal dos institutos de pesquisa estão retirando sangue, pouco sangue, né, uma doação de sangue das pessoas que se curaram já do Covid, e estão filtrando, né, esses anticorpos que aquela pessoa produziu. E esses anticorpos podem servir para ajudar pessoas, né, que vierem a serem contaminadas por esse coronavírus, né, se chegar a tempo, for diagnosticado a tempo, pode ser aplicado esse anticorpo, né, esse soro, contendo já os anticorpos prontos, que já iria trabalhar e desativando, inibindo a atividade do vírus ali dentro do organismo, ainda está em pesquisa, tá? Então, nesse caso, quando eu tenho o anticorpo pronto, né, para ser colocado dentro do nosso sangue, é o que nós falamos aí de soro. O outro caso é a vacina. Opa, já passou 2 aqui. A vacina não é esse caso. A vacina, né, a gente toma o agente causador desativado, o nosso organismo entra em contato com esse agente causador, reconhece esse agente causador de alguma coisa, de alguma doença, que pode ser o caso, o vírus, e aí esse vírus que entrou no meu corpo através de uma vacina, ele está desativado, ele não vai se reproduzir, ele não vai causar doença no meu corpo. Porém, o meu corpo identifica ele e consegue produzir essas proteínas, o próprio corpo consegue produzir essas proteínas para combater uma eventual infestação do meu organismo, invasão do meu organismo posteriormente. A desvantagem da vacina é que ela demora para funcionar. Eu tomo uma vacina hoje, daqui 15, 30 dias que eu vou estar imune, dependendo do caso da vacina, né? Algumas precisam até de 2 doses, porque tem que dar o tempo do organismo reconhecer essa substância, reconhecer esse agente invasor, produzir as enzimas, produzir as proteínas necessárias para combater ele. Então, leva algum tempo para o organismo fazer isso. Porém, a vantagem da vacina é que uma grande maioria das vacinas é duradoura, dura anos ou até mesmo a vida inteira. Do coronavírus ainda não sabemos, né, mas tem a grande probabilidade de ter alguma vacina que futuramente seja produzida, que seja para a vida inteira. Até o momento, sabe-se que a maioria delas vai ter que tomar uma nova dose a cada ano, por enquanto, né? Então, a vacina ajuda o nosso próprio corpo a produzir os anticorpos. O soro já traz esses anticorpos prontos. Continuando falando sobre os leucócitos, esses leucócitos, que já foi dito na aula anterior, sobre o sistema linfático, esses leucócitos, eles são capazes de sair da corrente sanguínea, né? Essa saída das células dos leucócitos, que são células sanguíneas, de lá do sangue, e passar para outros locais do corpo é chamado de diapedese, né? Geralmente ele sai dos vasos sanguíneos e vai para os vasos linfáticos, onde vai atuar melhor no sistema de defesa do organismo. Então, uma vez que esse leucócito saia, né, do sangue, esses leucócitos vão se deslocar aí através desses tecidos do corpo e também, né, pelos vasos linfáticos, e vão acabar chegando ao local da infecção. E muitas vezes, nessa luta entre os leucócitos e os agentes invasores, como fungos e bactérias, né, vai criar o quê? Cria uma substância esbranquiçada ou amarelada, chamada de pus. O que é aquela pus? Como tinha muita bactéria, muita agente invasor naquele local,
esses leucócitos começam a comem muitas bactérias e acabam morrendo também. Eles destroem as bactérias, mas também acabam morrendo. E aí forma a pus, tá? Essa pus vai ser formada aí por leucócitos que morreram, junto com os micro-organismos e com aquelas células que foram lesadas durante o ferimento. Não sei se vocês já enfiaram uma ferpa no dedo e não tiraram, dentro de 2, 3 dias forma uma bolha de pus ali dentro, né? Isso acontece porque os leucócitos tentam destruir aquela ferpa, morrem, acabam morrendo, e aí forma aquela pus ali, que muitas vezes acaba facilitando até a saída dessa, né, daquela substância invasora, tá? Então, geralmente, essa pus aparece a partir de 2 ou 3 dias aí nas feridas, tá? Então, aqui mostrando os leucócitos trabalhando, tem aqui um micro-organismo invasor, tenho aqui os leucócitos e os glóbulos vermelhos nos nossos capilares sanguíneos, e aí eles saem do capilar sanguíneo através da diapedese, né, e começam a fazer o processo de fagocitose, que é comer esses agentes invasores e destruir eles, tá? Vamos falar um pouquinho da produção dos anticorpos. Os organismos invasores, né, eles vão conter aí proteínas, substâncias estranhas ao nosso organismo. Essas proteínas e essas substâncias estranhas nós chamamos de antígenos, tá? Por exemplo, a maioria das nossas vacinas do coronavírus está indo para combater para identificar e desativar aquelas proteínas, né, que parecem os chifrinhos que tem lá no coronavírus, né, que seria a coroa do vírus, aquelas espículas, né, proteicas. Então, algumas vacinas pegam não o vírus inteiro para aplicar na gente, desativado, mas pegam apenas essas proteínas virais que são necessárias para ele adentrar no nosso organismo e estão aplicando no nosso corpo, e aí depois de 15, 30 dias, nosso corpo consegue já produzir esses anticorpos. Se entrar um vírus no meu organismo automaticamente começa a produzir os anticorpos que vão combater esses antígenos, né, aquela proteína lá da espira viral, e vai desativar, impedindo assim a infestação. Os leucócitos, né, do tipo linfócitos, produzem os anticorpos que neutralizam a ação de toxinas dos antígenos. Então, os linfócitos, né, vão agir produzem substâncias, eles não vão comer a bactéria, eles não vão comer um micro-organismo, mas eles vão produzir substâncias, vão produzir anticorpos que vão neutralizar substâncias estranhas, chamadas de antígenos. Importante lembrar desses termos. Substância estranha ao meu corpo, agente invasor, antígeno. Proteína de defesa, substância de defesa, anticorpo, tá? É muito importante lembrar dessas definições. Alguns linfócitos atuam como células de memória. Aqui entra a questão da vacina. Assim, mesmo depois da cura de uma determinada doença, tais células são capazes de voltar a produzir anticorpos, caso o organismo seja novamente infectado. Então, né, o nosso corpo, algumas células tem algum tipo de memória química que consegue detectar essa substância caso ela venha entrar em contato com o meu organismo novamente. E aí, rapidamente, o organismo já começa a produzir os anticorpos, né, já começam a produzir proteínas que vão combater esses agentes invasores. Por isso, então, existem doenças que temos somente uma vez. Por exemplo, a cachumba e a rubéola, tá? Geralmente pegamos apenas uma vez, quem não morre, né? A maioria das vezes aqui a gente consegue sobreviver, né? Nós já ficamos, como dizemos assim, livres dele, né? Já ficamos protegidos, fomos vacinados, vamos dizer assim. Tem a vacina para cachumba e para rubéola também. Tá? Ultimamente, quase ninguém tem a questão da cachumba. Quando tem, é muito fraquinho, não acontece quase nada com o organismo. Lembre-se que os anticorpos são altamente específicos, ou seja, o anticorpo que combate a rubéola vai combater só a rubéola.
O outro que combate a cachumba, vai combater a cachumba. O outro que combate o vírus do H1N1, só vai combater aquele vírus ali, né? O que combate um dos vírus que tem agora do Covid-19, vai combater aquele tipo de vírus ali. Então, eles são altamente específicos, por isso a necessidade de ter aí vários, a gente tomar vários tipos de vacina, né? Tem uma briga ultimamente para não tomar vacina, muita gente fazendo campanha para não tomar vacina, mas a vacina vem sendo tomada, ó, há séculos, né? Há muito tempo atrás foi desenvolvida a vacina e muitas vidas foram salvas. Então, é muito grande a importância das vacinas para a manutenção da saúde humana. Aqui mostrando mais ou menos como que funciona os anticorpos. Então, nós vamos ter os antígenos, que são os agentes invasores, nós vamos ter os linfócitos, que são as células de defesa. Eles vão, né, vão fazer o reconhecimento aí desses antígenos, vão combater esses antígenos, produzir os anticorpos que vão desativar esse determinado antígeno no nosso corpo. Porém, ó, quando esse linfócito veio, identificou esse agente invasor, ele guardou a memória. Quando um outro antígeno igual a esse vier se encaixar nesse sítio ativo, que é um sítio químico, como chave fechadura, que encaixou, fechou, dispara já vamos dizer assim, como se fosse um tipo de alarme, e automaticamente o nosso sistema de defesa do corpo começa a produzir, né, os anticorpos que vão combater esses antígenos, tá? Tem uma doença que já estamos vivendo uma pandemia dela há mais de 20 anos, né, que é a HIV, que é o vírus HIV, né, que dá a síndrome que é chamada de AIDS. O que acontece? Esse vírus, ele é tão cruel que ele faz o seguinte, ele vem e ele não mata a gente propriamente dito, vamos dizer assim. Ele vem e destrói justamente esses agentes de defesas, nós chamamos de célula C, célula CD4, que é uma célula que comanda o nosso sistema imunológico. O que o vírus do HIV vem e faz? Ele entra dentro dessa célula e começa a produzir vírus e mata essas células que são, vamos dizer assim, como se fossem os comandantes do exército de células de defesa. Nós não temos apenas uma célula, temos uma grande variedade de células de defesa. Como destrua o comandante, todo o sistema imunológico nosso fica desordenado, e eles não conseguem identificar os demais agentes invasores, e aí a pessoa acaba sendo infectada por várias doenças oportunistas. Qualquer doença que nós conseguimos passar por ela normalmente, no nosso dia a dia, uma simples gripe, uma simples herpes labial, por exemplo, né, se uma pessoa não tiver, se o vírus da AIDS já destruiu esses linfócitos T, o que acontece? Essa pessoa vai ter essa doença que fica geralmente só numa parte da nossa boca durante alguns dias, depois desaparece, ela esparrama por todo o organismo, né? Então, nós falamos que a AIDS, ela não mata, o vírus em si não mata o ser humano, mas as doenças oportunistas que entram em decorrência dessa ação dele nos linfócitos T, né, que vão destruir e matar o ser humano. Também não conseguiu-se até hoje uma vacina eficiente para o vírus HIV, porque ele é um vírus altamente mutagênico. Existem inúmeras variedades desse vírus, né? O coronavírus até hoje foi encontrado em torno de 10 variantes, assim, mas não são variações tão complexas quanto as variantes que existem, né? Por exemplo, no HIV. Por isso que conseguiu-se fazer essa vacina tão rápido do coronavírus, tá? Vacinas prevenindo contra doenças, isso aqui é importante. Então, as doenças provocadas por vírus ou bactérias são evitadas aí com o uso das vacinas, tá? Não só bactérias, né, e vírus, mas também alguns protozoários. As vacinas, o que elas vão fazer? Elas induzem o nosso sistema imunológico a produzir anticorpos específicos contra um determinado micro-organismo. Caso haja uma nova invasão, né, na pessoa vacinada,
os anticorpos já existem e impedem que a doença nele se instale. Então, essa é a importância de se tomar a vacina de todas as doenças. A ação da vacina no nosso corpo. Como que funciona a vacina no nosso corpo? Isso é importante, ó. A vacina vai ser liberada dentro do nosso organismo, ocorre a redução de anticorpos pelo organismo pela primeira vez, os organismos invasores vão ser cercados pelos anticorpos e destruídos. Tá? Então, ó, eu vou colocar aqui, ó, a gente está vendo aqui eu tenho um agente já completo, vamos dizer assim, um vírus completo. Aqui eu coloquei só a parte do vírus, o vírus anuado, desligado, apenas a proteína. Porém, só com essa partezinha do vírus que não causa problema para o meu organismo consegue produzir esses anticorpos e criar aquela célula de memória. Quando entrar um outro vírus real, vivo, inteiro, mesmo natural, meu organismo já vai produzir esses anticorpos, reconhecer rapidamente eles e combater esses anticorpos, esses micro-organismos, né, esses vírus, rapidamente, tá? Então, essa é a ação aí da vacina. Primeiro, eu tenho que sensibilizar o meu organismo. Sensibilizo o organismo para produzir anticorpos e para criar memória. Beleza, estou vacinado. Se eu vier a ser infectado novamente, meu organismo reconhece esse agente invasor e já produz os anticorpos rapidamente. Já os soros é um pouco diferente. Então, ó, imagine que o organismo de uma pessoa infectada não consiga produzir anticorpos de que necessita, por não haver tempo hábil ou por ser encontrado muito debilitado. Nesse caso, nós precisamos aplicar nele o soro. Então, existe uma diferença aí entre vacina e soro, uma diferença grande, importante lembrar. Ó. Os soros diferem das vacinas por já conterem anticorpos de que o organismo necessita serem usados para curar certas enfermidades. Então, o soro já contém os anticorpos. Tá? A vacina não contém os anticorpos. A vacina contém o quê? Contém o antígeno desativado, tá? Como que ocorre a preparação do soro? A preparação dos soros é feita com aplicação de micro-organismos mortos ou atenuados, ou ainda de suas toxinas em animais como coelhos, cabras e cavalos. Depois da produção de anticorpos pelos animais citados, parte dos sangues dele é coletada e são usadas técnicas para isolá-las na produção de soro. Então, por exemplo, o soro antiofídico de algum tipo de serpente. Retira-se esse veneno da serpente, né? E pega-se uma pequena quantidade daquele veneno e aplica num cavalo, que é criado lá no Instituto Butantan. Tem as fazendas desse instituto para isso. O que acontece? Ah, mas vai matar o cavalo, o bichinho... Não, o bichinho nem sente nada. Porque a quantidade que é aplicada desse veneno é tão insignificante pelo tamanho do corpo daquele animal que ele não sente nada, praticamente nada. Porém, o organismo dele identifica e começa a produzir, né, esses anticorpos. E aí depois vai lá, tira-se em torno de 1 litro de sangue desse animal e filtra-se esse sangue e retira-se apenas esses anticorpos e faz aí, né, o nosso soro. Lembrando que o soro também, na sua grande maioria dos soros antiofídicos, né, eles são específicos. Então, geralmente é recomendado, se você for mordido por uma aranha, por um tipo de escorpião ou por uma serpente, tirar a foto dela. O pessoal fala, mata a cobra e leva. Não, se você matar a cobra, além de você poder morrer, você pode ir preso ainda depois, que você matou um animal selvagem, é crime. Então, tira a foto desse animal, ou se você conhecer esse animal, né, quem vive na natureza conhece alguns deles, chega no hospital e fala, eu levei uma mordida de uma, vamos dizer, de uma boipeba, né, aí o cara vai ver que tipo de cobra que é, que tipo de vacina que é, e vai aplicar. Ah, eu levei uma mordida da caninana, o médico vai falar, só faz uma limpeza e vai embora, porque caninana não tem veneno, né, então, assim, é importante saber qual animal que nos colocou essa peçonha, injetou essa peçonha dentro do nosso corpo, seja uma aranha, seja um escorpião, qualquer que seja, porque os soros também, na sua grande maioria, vão ser específicos,
tá? Porém, existem alguns que, né, são a junção de vários aí que ajudam, principalmente quem aplica em animais, né, na fazenda, então faz uma mistura desses soros aí que acabam ajudando. Então, essa é a diferença de vacina para soro. Aqui mostrando a jararaca, né, uma serpente peçonhenta, responsável por cerca de 90% dos acidentes ofídicos do Brasil, né, com animais peçonhentos do Brasil. Além dela ser muito peçonhenta, né, qual que é a diferença de peçonhento para venenoso? Eu tenho que, inclusive, fazer uma aula sobre isso. Animal peçonhento é um animal que tem um aparelho inoculador, que aplica, que injeta esse veneno dentro do nosso corpo. Então, exemplo de animal peçonhento: as serpentes, as cobras, o escorpião, as aranhas. O animal venenoso, que não, o animal venenoso vai ter esse veneno espalhado no seu corpo, ou liberado através de glândulas, porém que não tem um aparelho que inocula. Exemplo de animal que é venenoso, mas se você não apertar, ele não acontece nada, é o sapo. O sapo, ele tem aquelas glândulas próximo da cabeça, bem grandona, cheia de uma substância leitosa. Aquilo é o veneno dele. A finalidade é mais se defender justamente de animais como as serpentes. Causa um dano nas serpentes ali, e algumas acabam, muitas vezes, liberando eles. Outras já adquiriram algum tipo de resistência, né? Então, o sapo é um exemplo de animal venenoso, porque não tem o órgão inoculador. E o peçonhento já tem o órgão inoculador. Ó, que legal. Além de ser muito peçonhento, tem um veneno muito forte, né? Não é que ela não tenha veneno, ela é peçonhenta porque ela tem o veneno e as presas que inoculam. Além dela ter uma toxina muito forte, que elas se camuflam muito bem no meio onde elas vivem. Então, você está passando ali, você não vê, você pisa em cima dela e aí já sabe o que acontece, né? Pisou, levou uma mordida, tá? E aqui nós temos o Instituto Butantan, em São Paulo, que é o maior produtor de soro antiofídico do mundo. Não sei se vocês sabiam, mas o Brasil é uma grande potência também na medicina, né, na produção de algumas vacinas, na produção de remédio. Inclusive, já estamos sendo capazes também, o Instituto Butantan e outros institutos, em produzir, né, já algumas vacinas já para combater o coronavírus. Então, tem muita coisa importante que acontece no Brasil que quase ninguém fala, né? Tem aqui a cultura de falar só as coisas ruins e erradas que acontecem, mas também tem muita coisa no Brasil, boa no Brasil. Então, eu já deixo de dica para vocês irem pesquisar. O Brasil não participa de pesquisa espacial. O Brasil participa em muito de pesquisa espacial, tanto que tem inúmeros brasileiros trabalhando na NASA, né, produzindo foguetes, produzindo satélites, aqui mesmo no Brasil, né? O Brasil é um dos maiores produtores de avião de combate, de aviões do mundo, e ninguém fala isso, né? Só estou deixando aqui uma dica para vocês verem que o Brasil não tem só coisa ruim. Tem muita coisa ruim, mas não só, né? A ciência, então, oferece uma série de medicamentos capazes de combater o desenvolvimento de micro-organismos em nosso corpo, como os antibióticos, por exemplo, que são eficazes no combate de bactérias. Os antibióticos são produzidos, sua grande maioria, a partir de substâncias liberadas por outros seres vivos, que são os fungos. Porém, né, ao longo do tempo, as bactérias naturalmente resistentes vêm sendo selecionadas por esses agentes químicos. Então, quando eu tenho uma grande infestação, uma grande doença bacteriana, e eu não tomo um medicamento que nem o médico passou, o médico fala para você tomar um antibiótico de 12 em 12 horas por 15 dias. Aí você começa a tomar esse antibiótico de 12 em 12 horas, chega a 7, 8 dias, já sumiu os sintomas. Grande maioria das pessoas para de tomar o antibiótico. E aí, o que acontece? Não matou todas as bactérias. Existem algumas bactérias resistentes, e elas vão ser selecionadas, e vão passar por mutações, e vão ficar mais fortes ainda. Então, isso está trazendo, né, ao que nós falamos, que as bactérias estão ficando mais resistentes aos antibióticos. E aí é preciso inventar outro tipo de antibiótico contra as novas bactérias. Então, muito importante tomar os medicamentos como os médicos prescrevem e não se automedicar.
E essa foi a nossa aula, então, aí, falando, né, sobre o nosso sistema imunológico. Falei sobre vacina, falei sobre soro, a diferença deles, né? Já aproveitamos e falamos sobre um animal peçonhento, a diferença de animal peçonhento e animal venenoso. Com isso, acho que nós já estamos aptos, né, a continuar os nossos estudos lá no livro. Recomendo que todos façam as anotações depois, né, dos pontos principais, das principais diferenças que foram faladas aí. Beleza, galera?